Bem, aqui na internet está cheio de vídeos, está cheio de conteúdo, está cheio de podcasts, cheio de montagens, cheio de edições, cheio de pessoas dando opiniões a respeito de como o Brasil não está lá muito bom, sabe? E isso nem é só de agora, é praticamente desde que eu nasci. É uma coisa assim que as pessoas estão o tempo inteiro apontando o quanto que a sociedade está em declínio, está em queda, está tendo com muitos problemas que a gente tem coisas para resolver por aí. Independentemente se tu for uma pessoa de esquerda, de direita, se tu for comunista, se tu for liberal, se tu é uma pessoa religiosa, se tu é cristão, se tu é agnóstico, se tu é espírita, se tu é batuqueiro, não importa. As pessoas têm a ideia de que o Brasil não está indo muito bem, de que a gente precisa fazer algo para melhorar essa nação, né? E na hora daí das pessoas começarem a elaborar o porquê do Brasil não está muito bem, a gente começa a ver que definitivamente não há um consenso do que necessariamente está atrapalhando o crescimento do Brasil. Tem algumas coisas que são bem óbvias, né? E dá até para apontar de uma forma objetiva o que seriam essas coisas, só que eu quero aqui realmente me focar no aspecto assim cultural, sabe? É normal que os brasileiros acreditem que tem coisas sobre a nossa cultura que tem que ser alterada. Eu mesmo acho isso, eu mesmo faço isso, eu mesmo penso em pontos dessa nação que eu acredito que foram construídos e feitos de uma forma que está impedindo o nosso próprio crescimento, sabe? Alguma coisa que prejudica o coletivo baseado em como que a gente tem certos valores culturais. E eu vejo várias pessoas aí de vertentes variadas do cristianismo advogando a mesma coisa. Só que eu acho engraçado o quanto que pessoas cristãs, e aí eu vou falar especificamente de pessoas católicas, inclusive, têm essa necessidade de reclamar da questão de como que o Brasil trata a religiosidade e como o Brasil tem valores culturais que estão assim perdidos, corrompidos, tem muitos problemas por aí. Só que uma das coisas que os católicos, provavelmente por opinião, por decisão própria, evitam aceitarem é que se o povo brasileiro deixou de ser católico, não é porque ele está se tornando ateu, agnóstico, ou nem porque ele está se convertendo para outras religiões que muitas vezes os cristãos adoram atacar, como por exemplo as religiões de matriz africana, ou o islamismo puramente por questões culturais que não tem muito a ver nem com o nosso próprio país, para falar a verdade, né? É só agenda política. Mas agora então, por que essas pessoas, né, os católicos gostam de apontar a decadência da sociedade brasileira que está dando as costas para o catolicismo como se fosse culpa, como se fosse resultado de agendas que ou são chamadas de vez em quando de progressistas, de woke, né? Eles estão sempre arrumando quem é esse inimigo invisível na realidade da vida deles, mas estatisticamente falando é fácil saber o que está acontecendo com a população católica brasileira. A população católica brasileira tem se tornado cada vez mais evangélica. Então essa é uma questão que eu acredito que não é por acaso que esses grupos evitam entrar em atrito, e provavelmente os católicos fazem isso porque eles sabem que não vai ser bom para eles, né? Sabem que se eles apontarem que na realidade quem está tirando as pessoas da fé católica não é o ateísmo, não é o materialismo do século XXI, sabe? Não é nada disso que está fazendo com que as pessoas deixem de ser. Eu vou ser mais honesto ainda. Não vou dizer que não é nada disso. Ele definitivamente tem contribuições políticas que vêm desses pontos também. Mas, ao contrário de outros países onde o ateísmo e o agnosticismo são maioria, aqui no Brasil é um fenômeno diferente, sabe? Eu nasci em 1993, então quando eu nasci estava rolando algo que a gente chama de boom evangélico, né? Esse boom evangélico quer dizer que durante os anos 90 a população evangélica triplicou, sabe? Quando começou a década, tinha, sei lá, 10% da população brasileira era evangélica, e no final que lá já estava passando dos 30%, e tem estudos de projeção que mostram que provavelmente antes de 2030 o Brasil já vai ser uma população, vai ser um país com população de maioria evangélica. Então é isso que eu acho curioso, sabe? O quanto que os católicos têm medo de apontar para isso e o quanto que eles vão ter que reconhecer que se eles querem que o catolicismo volte a crescer, eles não têm que ficar falando mal, sabe? Ah, eu vou ficar falando mal de pessoas que são muçulmanas, ou ficar incomodando gente que tem valores, tipo, que tem crenças espíritas, ou frequenta terreiros, frequenta casa de umbanda, né, casa de batuque, casa de candomblé.
não é lá que eles têm que fazer as críticas deles, sabe? Se eles querem que o catolicismo volte a crescer, que o Brasil tinha esse título de ser a nação no mundo com o maior número de católicos, caso vocês não saibam disso. Agora estão sabendo. E talvez ainda seja, né? Talvez ainda seja porque o catolicismo tem diminuído ao redor do mundo, sim. Mas essa é a questão, sabe? O catolicismo não está em risco de desaparecer porque o mundo vai virar as costas para o cristianismo. Mas o mundo tem virado as costas para o catolicismo especificamente, tá ligado? É isso que os católicos vão ter que se atentar. Se eles não começarem a reconhecer que eles vão ter que competir, literalmente competir, eles vão ter que evitar que as pessoas queiram ser cristãos de outras formas, sabe? Eles vão ter que arrumar e vão ter que comprar essa briga, simples assim, tá ligado? Se a população católica espera não ser extinta, sabe? Eles vão ter que, aqui no Brasil especificamente, eles vão ter que ficar atacando outras religiões que são minoria também, tá ligado? Os católicos vão ter que ficar, ah não, eu vou querer evitar que esse cara que está indo para uma sessão de batuque, uma sessão espírita, pare de ir naquela religião deles e venha para o catolicismo. Porque provavelmente, se isso acontecer, essas pessoas vão se tornar evangélicas, sabe? É isso que a gente está vendo aí na prática, entendeu? Então é esse tipo de observação que eu gosto de fazer da realidade. Eu gosto de ver quanto que as pessoas conseguem, assim, literalmente, de acordo com quanto que eles querem acreditar numa narrativa, eles criam um inimigo perfeito, sabe? Eles querem, não, eu vou fazer de conta que a razão de por que a minha religião não está prosperando quanto já aconteceu no passado são esses valores que foram colocados aqui para uma agenda internacional, globalista, progressista, woke, que está ensinando certas coisas para crianças. E dessas pessoas param de olhar para a realidade, sabe? Eu conheço algumas pessoas, inclusive até pessoalmente, que têm esse medo, sabe? Tipo assim, o Brasil vai virar uma nação de uma forma ou de outra, sabe? Eles veem outros países lá de fora e começam a ficar assustados de como que o Brasil vai seguir esse rumo. E eu fico pensando assim, cara, se tu olhar para dentro do Brasil mesmo, dá pra te ver o que o Brasil vai se tornar, tá ligado? Não tem assim, não tem como tu ter medo de acontecer coisa que não tem assim, não tem evidência sugerindo que vai acontecer aquilo lá, sabe? Não tem evidência que o Brasil vai se tornar um país que vai ter certas políticas de Estado parecida com outros países do mundo. Da mesma maneira que a gente não vai achar que a gente vai imitar igual os Estados Unidos está fazendo, a gente não vai se tornar uma China comunista, a gente não vai se tornar uma Rússia, mas a gente vai se tornar o que o Brasil vai se tornar de fato, entendeu? E é um país de maioria evangélica. O que vai ser um país de maioria evangélica? Bom, aí eu vou deixar que cada um de vocês reflita a respeito, chegue às suas conclusões, né? E imagine o que vai acontecer quando a maioria da população brasileira se tornar evangélica, que é uma coisa que tende a acontecer no próximo tempo. Eu poderia falar mais sobre esse tema, mas eu teria que entrar em várias questões a respeito das próprias igrejas evangélicas, tá ligado? Que eu não quero introduzir aqui. Esse vídeo era mais assim, eu gostaria realmente de apontar esse ponto para católicos críticos, tá ligado? Porque é um fato pragmático que os católicos estão evitando ter que entrar. E eu acredito que os católicos, assim, influenciadores de direita ou ligados ao catolicismo que evitam entrar nesse assunto, eu acho que eles têm noção disso. Tipo, na verdade, acho que muitos não têm, não. Mas alguns um pouco mais informados devem saber que, tipo assim, o brasileiro não tá virando as costas para a religiosidade. O brasileiro não tá deixando de ser católico para virar ateu e agnóstico, que nem alguns países da Europa fizeram nas últimas décadas, tá ligado? Pelo contrário, o brasileiro tem várias vertentes religiosas, o catolicismo é uma que está diminuindo, e ele está perdendo espaço principalmente para outras religiões de matriz cristã, entendeu? Ele não está perdendo espaço para os muçulmanos, para os judeus, para as pessoas de religião de matriz africana, enfim, não é nada disso que está fazendo com que o brasileiro médio deixe de ser católico. O que está fazendo o brasileiro médio deixar de ser católico é ter uma outra doutrina cristã, que prega outras coisas, que advoga outras coisas, que cobra certas coisas diferentes, exige certas coisas diferentes dos seus fiéis também, tá ligado? É isso que se os católicos provavelmente nunca vão ser extintos, mas eles estão se tornando uma minoria, tá ligado? É engraçado que eles estão se tornando uma minoria, eles têm mais em comum com outras formas de expressão, religiosidade, sabe? As pessoas se esquecem que já teve até atritos grandes entre igrejas evangélicas e neopentecostais contra a igreja católica. Teve toda aquela história do cara que uma vez chutou uma imagem de uma santa, não sei se vocês se lembram de todo esse caso daí, né? O repórter que falando que aquela imagem não tinha poder, não tinha valor, e ele deu um chute na estátua assim e tudo mais.
porque teve essa tensão entre evangélicos e católicos, mas eu acho engraçado como hoje em dia os católicos simplesmente aceitaram que perderam, nem entram nesse assunto mais, porque provavelmente eles sabem que se eles tentarem, agora é tarde demais, tá ligado? Eu realmente acho que não tem como parar, sabe, esse trem evangélico que tomou conta do Brasil. Os católicos vão ter que aceitar que agora eles são minoria. Talvez eles tenham que começar a se comportar como uma minoria e não de ficar falando mal de outras religiões minoritárias como se eles estivessem aí no controle, sabe? E como se fossem essas outras religiões que tiraram o poder e influência da Igreja Católica e não as igrejas evangélicas que continuam crescendo, né?